coisa aqui, né, de gotas e de palmeiras, mas na prática, na física, nós sempre temos que levar para um lugar comum, algo conhecido. Se ele está falando que está escorregando, ele está falando de probleminha de plano inclinado. Isso aí você deve lembrar, né? Os probleminhas onde tinha os bloquinhos, né? Sim. E daí, o que que acontecia nesses probleminhas de bloquinhos? Você tinha que fazer o diagrama do corpo livre, ou seja, as forças, né? Então, você tinha a força peso para cá, e aí tem mais uma força que é bem famosa, aparece o tempo todo, você sabe qual é? Tem o Qual? peso e a... Aceleração? Não, a aceleração não é força. A força Ah, peso e a força normal, beleza? tá. Isso. O que acontece aqui é o seguinte, quando a gente está fazendo um probleminha desse, perceba que a força-peso, ela não está na mesma direção que a normal, por causa dessa inclinação de 60 graus aqui. Tá. Portanto, é muito importante que você faça decomposição de vetores. Ou seja, você vai fazer uma componente da força-peso para cá, que a gente costuma chamar de Px, e outra para cá, que a gente costuma chamar de Py. Tá. Você já viu essas coisas alguma vez na vida, né? Já. Tá. Você está reescrevendo, então, essa força, que é a que de fato existe, porque a força-peso, ela empurra tudo para o centro do planeta, né? Sempre Sim. para baixo, sempre na vertical para baixo, mas a gente está reescrevendo esse vetor como a soma do Px e do Py. É a tal da soma vetorial, que provavelmente você também viu brevemente em alguma aula, né? A gente consegue escrever vetores como a soma de vetores, da mesma forma que eu consigo, sei lá, escrever o número 6 como 4 mais 2. Né? Eu escrevi o 6 como a soma de dois números. Aqui eu estou escrevendo esse vetor P como a soma desses dois vetores, Py e Px. Acontece que, para o contexto desse problema, é muito melhor escrever o Px e o Py, tá bom? Do que trabalhar com o P roxo. Mas, para isso, você precisa decorar duas coisas importantes aqui. Que o Px, ele vai ser sempre P seno θ, e o Py, P vezes o cosseno θ, ok? Decora isso. Sempre, em todos os problemas que tiver Px e Py, Px é P seno θ, Py é P cosseno θ. Estamos entendidos? Tá bom. Muito bem. Por que que eu fiz isso? Porque parece que entrou aí em outro negócio, né? Sim. Eu acho que pelo computador fica melhor de ver. Quer ir para lá? Sim. Eu vou colocar só o fone e eu... Tá bom. A hora que você estiver pronta, me fala, sem pressa. Enfim. Oi? Quando estiver pronta, é só falar. Tá bom. Hum, pode. Ai, será que foi? Não tô. Estou ouvindo ele? Uh-uh. Deixa o áudio. Qualquer coisa aí, fala. O vídeo você vê pela tela. Você está ouvindo pelo celular? Não, desligou. Não, eu tô aqui, tá? Não tô ouvindo. Isso tem que ser configurado antes, né? Tem que desligar um dos microfones, se não dá microfonia, faz mal pro ouvido. Pode ligar. Pronto. Agora sim, tá? Ótimo. Tô te escutando bem, você consegue ver bem, me ouvir bem? Consigo. Oi? Consigo. Perfeito. Então podemos continuar? Sim. Tá. Uma coisa importante que você pode fazer agora é, já que você está no computador vendo, né? Clica nesses três pontinhos na parte de baixo do Google Meet lá. Tá vendo? Tem lá do lado da mãozinha e do... Uhum.
Tá vendo, né? Então, clica neles, clica em alterar layout e depois clica em destaque. Pronto. Tá. Você também pode dar 2 cliques na tela para deixar em tela cheia. Isso é importante porque às vezes corta o que eu estou apresentando, em tela cheia não corta nunca, tá bom? Tá bom. Agora fica melhor para ver também. Muito bem. Obrigada. Tá, então, beleza. Eu transformei esse problema da palmeira aqui num problema de um bloquinho em plano inclinado. É o que ele está dizendo, né? O plano inclinado, 60 graus. Coloquei as forças. Expliquei que para o contexto desse problema é importante você decompor em PX e PY. Sempre, 100% das vezes que você tiver plano inclinado, você vai ter que fazer essa decomposição, beleza? Tá. Então tá bom. Muito bem. Então ele está perguntando aqui qual que é a aceleração. Bem, presta atenção agora, hein? A gente está num novo sistema de coordenadas, o sistema em que o bloco se moveria nessa direção aqui, subiria na diagonal, vamos dizer assim, ou ele pode deslizar no plano inclinado. Obviamente, essa gota não está nem subindo nem afundando aqui, concorda comigo? Sim. O que ela está fazendo é se movendo nessa nova coordenada x, ok? Ok. Vamos chamar de x'. Portanto, o movimento aqui é apenas na direção x. Então, todas as contas que você for fazer tem que ser apenas pensando na direção x, ok? Veja, nunca mais na sua vida você vai ter problemas de jogar na fórmula apenas, tá? Alguma interpretação você vai ter que ter. A interpretação aqui é essa. Então, eu vou dar uma escrevida para que você leia depois e entenda o que eu vou fazer de conta agora, ou o que você vai fazer, porque eu vou te pedir para fazer uma conta ou outra, beleza? Beleza. Fizemos a mudança de variável, pois estamos, ou melhor, mudança de coordenadas, pois estamos no plano inclinado. A mudança de coordenada foi eu ter feito lá o px e o py, tá? Sendo assim, sabemos que a gota apenas rola no plano inclinado, ou seja, se move na nova direção x, fisicamente falando. Portanto, eu preciso fazer a segunda lei de Newton, a famosa F igual a ma, né? Apenas na direção onde a gota se move. Porque dane-se o eixo Y, né? Ela não está se movendo nem para cima nem para baixo em Y, o que importa é o X, não é mesmo? É. Então você ignora completamente o Y. Se não precisar de nada que tem lá, ignore. Vai ser mais só problema se buscar coisa lá, ignore. Então vamos focar, física é assim, você tem que focar no que o problema está pedindo. Se você ficar viajando assim, em outros detalhes, acaba se perdendo. Então vamos colocar aqui, na nova coordenada x, né? O somatório das forças, ou seja, a força resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Então a gente olha para o problema aqui e percebe uma coisa. Na direção onde a gota se move, só existe uma força, concorda comigo? Essa aqui. Não tem nenhuma outra força, né? Uhum. Por exemplo, no eixo Y aqui, tem duas. Tem o PY e tem o N, não é mesmo? Uhum. Mas no eixo X, não. No eixo X só tem PX. Em outros problemas vai ter, por exemplo, a força de atrito, ou alguma força empurrando ali, né? Mas aqui só tem PX. Então, nessa nova direção, nessa direção X, a única força que tem é PX. Então, Px é igual a massa vezes a aceleração. Bem, quem é Px? Eu acabei de escrever que Px era P seno θ, né? Pois é. Então, grava isso, porque P seno θ aparece o tempo todo. Bem, eu não vou te perguntar quem é a força-peso, mas é porque eu não quero escutar que tu não sabe. Porque a força-peso é a força mais importante que tem na física, tá? Ela aparece o tempo todo, é massa vezes gravidade. É a conta que a balança faz para dizer qual é o teu peso. Então, massa vezes gravidade vezes o seno do ângulo
igual a massa vezes a aceleração. Então, você pode estar percebendo uma coisa muito interessante. Eu não estou jogando nenhum número ainda, tá vendo? Uhum. Porque na física, a gente só joga números no final, quando você já isolou aquilo que você quer encontrar. Tá. Porque o que que acontece? Se você jogar números antes, pode ser que você perca vírgulas, perca sinais, coisas assim, e às vezes as coisas se cortam. Coisas que você não precisa, às vezes se cortam. Por exemplo, em nenhum momento ele falou qual é a massa da gota, né? Leia o Sim. enunciado aqui, ó. Não tá falando nada de massa da gota aqui, não é mesmo? Sim. Só que quando você olha para a equação, tem massa aqui, tem massa, né? E aí, o que que a gente faz? Bem, uma vez que tem massa do lado esquerdo e do lado direito, você pode cortar e você não vai precisar da massa. Isso não é maravilhoso? Eu posso até inverter a parada aqui, porque a gente está mais acostumado a deixar as coisas do lado que a gente quer do lado esquerdo. Pronto, eu acabei de encontrar aqui que a aceleração é igual a gravidade vezes o seno do ângulo, tá bom? Uhum. Então, outra coisa para decorar, de modo geral, em problemas de bloco inclinado, de plano inclinado, de bloquinhos, você pode cortar a massa, beleza? A massa não vai atrapalhar o problema, ela vai desaparecer. Então, você não se desespere, me falta massa. Não falta massa, a massa corta, você não vai precisar usá-la, beleza? Beleza. Beleza. Então, quem é a gravidade, né? Outra coisa que eu não posso escutar que você não sabe, é um número muito querido, 10, só isso, 10. 10 metros por segundo ao quadrado. Tem coisas que você tem que decorar, o valor da gravidade, a força-peso e as decomposições aqui, né? São coisas que eu pedi para você decorar. Tá. Muito bem. Esse problema ele é bem completo, gostei dele. E aqui é seno de 60. E o enunciado cita qual é o seno de 60, olha só. Outra coisa que não dá para saber de cabeça, né? Bem, até dá. Tem gente que decora, mas não é seu caso ainda. Então, o enunciado cita. Seno de 60 é 0,87. Portanto, vai ficar 10 vezes 0,87. E a hora que... 8,2. Maravilha, maravilha. Nota 10. Essa é a resposta? Acredito que sim, olha só. Não é mesmo? Então, vamos recapitular para que você tente começar um probleminha, então. Tá bom? Tá. Porque se só eu ficar fazendo conta, vai virar vídeo do YouTube. Ninguém aprende nada vendo vídeo no YouTube. Senão já, sei lá, seria médico, alguma coisa do gênero, assim. Então, temos que tentar, temos que errar, né? Perceber aquilo que a gente tem mais dificuldade ou não. Por aí vai. Muito bem. Ó, é um probleminha que fala de uma folha em que a gota cai, né? Numa espécie de plano inclinado. Beleza. Então, eu desenhei o plano inclinado. A gota é o quadrado, a folha é o triângulo. Fiz a decomposição escrevi as forças. Sempre num problema de física que envolve força, você tem que desenhá-las, fazer o diagrama das forças. Fiz as duas forças importantes aqui, normal e peso. Só que como a gente tem um probleminha de plano inclinado, a gente reescreve sempre a força peso. É sempre a peso que a gente reescreve. Px e Py. Muito importante, por quê? Porque a gente percebe que se a gota vai se mexer, ela vai se mexer aqui na direção do plano. Então, a única força que age para fazer a gota se mexer é Px, concorda comigo? Sim. Py e N não importa, porque a gota não está nem voando, nem afundando. Portanto, a hora que eu escrevo a equação que gera o movimento da gota, que é a equação da força, eu coloco só a direção que me interessa, que é nessa direção x. Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton. Lembra disso, né? Tá. Qual é a única força que age na direção? Já conversamos, Px. Eu já falei que Px é P seno θ, já falei que P é mg. Cortei os m's porque é igual dos dois lados. Sobrou aceleração igual a gravidade vezes seno. Substitui os valores. Eu só substituo os valores no final. Eu só substituo os valores quando eu já tenho aqui aquilo que eu quero. Eu já sei que o que eu quero, que é a aceleração, que é o que o problema pede, é a gravidade vezes o seno. Ok? Ok. Então é só aí que você vai jogar valores. Muito bem. Alguma dúvida? Nenhuma.
Poxa, que bom. Então, vamos dar uma olhadinha nas outras questões e ver se tem uma razoável para você fazer. Nham, 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 essa aqui é treta. Ó, essa aqui é parecida. Ah, não. Mas como eu preciso ver como é que tu tá, porque afinal de contas só eu falei até agora, basicamente, eu tenho um pedido para você, tá bom? Tá, Eu quero que você refaça esse problema. Pode ser? tá bom. Então, tome o tempo que você precisar e me pergunte o que você precisar nesse primeiro momento, mas tente fazer o máximo possível sozinho, Tá. ok? Porque você precisa, além de tudo, também ganhar confiança. Tá. Parece que você é bem confiante, mas tente um pouco, tá? Eu vou deixar o desenho aqui, só essa parte eu vou deixar, o resto você faz, beleza? Esse daqui eu consegui entender sem saber muito a equação, porque como ele tá falando que é 60 graus e a gente precisa do seno, aí é 0,87. E aí gravidade, como eu sei que é 10, a gente tem que multiplicar. Certo, mas assim, tem muitos outros passos além disso, né? Sim, esse é o meu problema, eu não consigo entender os passos. Tá, Mas mas eu eu entendi. expliquei, agora você consegue, né? Como a gente tem o px, que é P vezes seno de θ, e aí a gente faz o m vezes g, seno de θ, é igual a m vezes a gente corta o m, porque tem dos dois lados, e aí a gente isola o a, que é o que a gente precisa saber. Então Uhum. fica a gravidade vezes seno de θ, que tá com a informação aqui. Então a gente faz 8,7 vezes 10, que é a gravidade. Tá bom. Não era bem o que eu queria, mas beleza. Tá certo, no fim das contas. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos para um outro problema. Eu estava olhando os problemas enquanto você falava. Tem um problema aqui. Se você fizer o desenho do plano inclinado, vai ficar bem fácil. Tá bom? Ó, Uhum. tem que desenhar o plano inclinado. E nem esse problema da gota. Não tinha nenhum plano no desenho da folha lá, mas eu desenhei. Tá. Agora você vai fazer o mesmo para esse desenho da pedra aqui. Então, você desenha um plano inclinado, desenha uma pedra, plano inclinado e continue o problema, beleza? É PY nesse? Por que seria PY? Ah, não. Desenha o plano inclinado, já falei. Tá. Tem um negócio aqui. Aí, até. Bem, teu pai pode mandar para ti essa conta aqui, para que você olhe o que eu fiz, porque não dá para mostrar as duas coisas ao mesmo tempo, beleza? Pode olhar o que eu fiz lá que vai te ajudar, mas de novo, desenhe o triângulo, desenhe o corpo, que é a pedra, Tá. desenhe as forças, e eu Não acho é que você PY porque consegue. não tá afundando, né? Tá caindo. Então Exatamente, seria PX. exatamente. Tá. Mas não é só o P. É, isso aí, é o PX, perfeito, perfeito, é o PX, é só o PX, isso mesmo. Maravilha. Ixi. É a mesma coisa que eu fiz, só que não é uma gota, é uma pedra, Tá. ok? Esse N aqui é força, né? É a unidade da força, newtons. Tá. Então, 55 graus. Se eu já soltasse a pessoa aqui, parece que a força para mim tem repouso paralelo. Tá. Então, a gente tem a massa, dessa vez, então é m vezes g, seno de θ, Uhum. igual m vezes a. Exato. Tá. M vezes G seno de θ igual a M vezes A. Tá. Muito bem. A coisa é que tá em repouso. Tá em repouso? Tá escrito ali que tá em repouso, né? Tá. Bem, eu não sei se você desenhou Eu desenhei certo. o Sim. N em cima, o PX pro lado
o PY para baixo e meio na diagonal para baixo. Tá. Vamos focar no que importa. O PX aqui é uma força que joga essa pedra para baixo. Mas essa pessoa aqui, vamos dizer, leia o contexto do problema, né? Ele quer saber qual deve ser a força que a pessoa está aplicando para a pedra não se mexer, certo? Certo. Então vamos colocar isso aqui como força da pessoa, uma força contrária para a pedra não se mexer, não é? Ah, verdade. Então tem isso aí, esse é o contexto do problema, Tá. né? Isso. E como está em repouso, o que que acontece com a aceleração quando está em repouso? Ela não tem aceleração. Exato, é zero. Muito bem. Então, vamos ser mais precisos aqui no que a gente falou, né? A gente vai ter que dizer que P de X menos F, por que menos? Porque está para o outro lado, né? Uma coisa para um lado, outra coisa para o outro. Uma coisa vai ter o sinal negativo, a outra positivo. Ok? Isso tinha que ser igual a MA, mas como você falou, o A é zero. Sim. Ok? O que o problema quer é saber quem é essa força aqui. Certo? Certo. Mas como a gente já entende um pouquinho de física, a gente sabe que para que fique parado, a força que o cara aplica tem que ser a mesma força da pedra, ou seja, do peso da pedra. Tá. Justamente por causa da segunda lei de Newton aqui, né? Tá. Ou seja, em outras palavras, o P de X vai ter que ser, ou melhor, como a gente quer encontrar a força vai ser igual ao P de X. Tem que ser igual para manter em repouso. Senão a Tá. pedra rola para cima do cara, ou se o cara for mais forte que a pedra, ele empurra a pedra. A gente quer que fique em repouso, parado, não é? Tá. Então, em outras palavras, se você encontrar P de X, você encontra o que o problema está pedindo. Ok? Agora é a sua vez. Eu já fiz tudo aqui. Falando nisso, eu vou até ir no banheiro, então pode fazer sem pressa nenhuma, tá bom? Tá bom. Lembre que você pode usar a calculadora, afinal de contas, eu não sei de cabeça qual é o seno de 55, então pergunte pro Google. Tá bom. Uma dica que eu te dou, já volto. Como a gente não tem ela, então.
Pronto, e aí? Algo feito? Ah, eu tô tentando aqui, mas não, eu acho que não tá nada certo. Lamentável. Vamos lá. Ele falou o peso da pedra. 1 vezes 10 na 5, certo? Certo. Então, vamos lembrar que P de x é P seno θ. Então, quem é o peso? 1 vezes 10 na 5. Quem é o seno de 55? Você viu no Google? 0,81. Pronto, agora é só fazer a multiplicação. Sim, só que 0,81 provavelmente 0,82, né? Você arredondou para baixo, mas é para cima. Ah, Bem, verdade. Então se daria E. daria E, mas vamos dizer assim, tu tinha que imaginar que era E, né? Uma vez que é muito próximo. Se o problema fosse esse, tu conseguiu ver isso aqui, né? Tipo, Sim, isso aqui. sim. Teria dado Então, 8,2 vezes 10 vezes 10 à quinta. não se preocupe com isso. Se um dia na prova tu tiver uma resposta que tem uma casa decimal de diferença, provavelmente essa é a resposta certa, tá? Tá. Então, tá certinho. Claro, se você fizer a conta aqui, você vai ficar com 0,82 vezes 10 na 5. Sim, Mas, note que não é exatamente o que está aqui, né? sim. Mas não tem problema. Por quê? Porque aqui tem 10 na 4 e aqui está 10 na 5. Isso é regrinha de notação científica, potências e coisas assim. Você pode escrever o 10 na 5, ó, fazer bem passo a passo. 10 na 5 você sabe que é 10 vezes 10 vezes 10, né? 5 Sim, vezes. Então você pode dizer que é 10 vezes 10 na 4, não é mesmo? sim. E agora esse 10 aqui você multiplica pelo 0,82, então vai ficar 8,2 vezes 10 na 4, ok? Ok. Pronto. Muito bem. Vamos para a próxima. Tá, recapitulando aqui. Nós tínhamos um problema de uma pedra e tinha um cara empurrando para que ela ficasse parada num plano inclinado, né? Então a pergunta era quanta força esse cara deveria ter para a pedra ficar parada, né? Basicamente é isso. E então significa que o somatório das forças tem que dar zero, já que a coisa está parada. As forças que agem na direção do movimento é o Px e o F. A força da pedra querendo rolar e do cara querendo segurar. Elas têm que ser iguais para a pedra ficar parada. Significa que a força do cara, que é o que o problema pede, é igual a Px. Px, por sua vez, é P seno θ, pedi para você decorar, o P é mg, ou, melhor dizendo, o P, nesse caso, é justamente o que o enunciado cita. Sim, Então, é sempre uma questão de interpretação. Tem que olhar o que o problema te dá de informação. Aqui ele já deu P, entendeu? sim. Isso. Só eu sou muito ruim E, nessas coisas de arredondar. bem, isso é de fato uma coisa que incomoda um pouco, né? Decimais é meio chato, mas nesse caso você tinha que ficar esperto. 8.1, 8.2, né? Praticamente a mesma coisa. Certo? Certo. Maravilha. Vamos para a próxima, minha amiga. Deixa eu pegar. Tem um gráfico aqui. Deixa eu pegar o gráfico. Tem aí aqui. Objeto de peso 40 newtons encontra-se em repouso sobre uma mesa plana e horizontal. Uma força horizontal de intensidade F é aplicada nesse objeto, que é essa força aqui, né, do gráfico. Sim, O gráfico a seguir representa a intensidade e a força de atrito que atua no objeto em função de F. Muito bem. Então eu quero que você interprete um pouco a coisa comigo aqui. tá. Veja que a força vai aumentando, né? O F é a força que o cara aplica, então o cara vai aumentando a força e ao mesmo tempo aumenta-se também a força de atrito. Isso vai acontecendo, até o momento que isso muda.
o cara continua aumentando a força, mas a força de atrito continua a mesma. Ok? Como é que eu sei que ele está aumentando? Porque aqui continua a aumentar os números. Aqui deve ser o 15, aqui o 20, aqui o 30, né? Sim. Então, a força F, que é o que o cara aplica, aumenta. Mas a força aqui continua sendo 8. Não muda, porque é uma reta horizontal. Entendeu? Tá. Então, a pergunta é o seguinte. Qual é a força de atrito cinético e estático? Então, você tem que entender o processo aqui por trás desse gráfico. Atrito estático, como o próprio nome diz, tem a ver com o objeto estar parado, né? Sim. Estático significa parado. Enquanto cinético, cinética significa movimento. Então, tem uma parte do problema que é estático e tem uma parte do problema que é cinético. Essa parte aqui é o estático e essa parte aqui é o cinético. Ok? Tá. Como é que eu sei isso? Porque o atrito estático é um atrito que se adapta à força que você está aplicando. Lembra que no problema anterior, por isso que eu fiz o problema anterior primeiro, tinha uma pedra e para essa pedra ficar parada, ou seja, estática, a força que o cara aplica tinha que ser igual à força-peso? Uhum. Ou seja, as forças tinham que ser iguais, né? Exatamente. Que é o que está acontecendo aqui, as forças são iguais, ó, por exemplo, aqui 10 e 10, 0 e 0. As forças são iguais sempre, tá vendo? Sim. Para ser estático, as forças têm que ser iguais. Que forças? A força que o cara aplica e a força de atrito, porque você tenta empurrar, mas o atrito é forte o suficiente para impedir isso. Beleza? Beleza. Beleza. Ah, e o cinético? O cinético tem a ver com o movimento. Ou seja, apesar de ter atrito, o objeto nesse momento aqui está se movendo. Ok? É o que acontece, né? A gente vai empurrar um sofá. A gente sente ali um atrito que não nos permite empurrar com tanta facilidade, mas a gente empurra, não é mesmo? Sim. Agora, se você quiser empurrar a geladeira, no começo você vai ter dificuldade, mas depois de aplicar muita força, você começa a mexer ela, não é? Uhum. Então, por isso que o atrito estático ele tem um limite. Quando você passa desse limite, você começa a conseguir empurrar os objetos. Ok? Então, Ok. E de estático aqui, C de cinético aqui. Tá bom? Tá. Então, agora como é que vai ficar isso aqui? Bem, vai ficar o seguinte. Vai ficar da seguinte forma, né? Você tem que identificar aqui quais são os coeficientes de atrito estático e cinético. O objeto, ele cita aqui que tem um peso de 40 newtons. Se o peso dele é 40 newtons, então a gente poderia fazer, por exemplo, um planinho aqui, né? Onde para cá eu tenho a força normal e para cá eu tenho a força peso. Muito bem. Para cá eu tenho o cara querendo empurrar com a força F e para cá eu tenho a força de atrito. Certo? Certo. A gente já entendeu que no atrito estático, a força que o cara aplica é igual à força de atrito, né? Uhum. Beleza. Mas quem é a força de atrito, né? A força de atrito tem uma fórmula, por incrível que pareça. A fórmula é μn. Ou seja, μ, que é o coeficiente de atrito que ele pede, e o n é a força normal. Ok? Tá. Então, quem é a força normal? A força normal, você pode olhar para o gráfico e perceber. O bloco não está nem subindo, nem descendo. Então, a força normal é igual à força peso, certo? Certo. Quando tu tem uma coisa horizontal como essa, a força normal é igual à força peso. Então, eu vou escrever assim. Na horizontal, normal, cor de azul aqui. Normal igual a peso. Beleza? Tá. Então, o que que acontece? Ele
nos cita algumas coisas interessantes aqui. Nós estamos com atrito estático, por exemplo, aqui no limite do atrito estático, a força que foi aplicada foi 10, não é mesmo? É. Então, significa que se eu pegar essa fórmula aqui, ó, que a força é igual ao atrito, a força de atrito estático, eu sei que lá naquele limite lá é 10. Eu sempre tenho que pegar no limite, beleza? Uhum. Mas quem que é a força de atrito estático? Eu já falei para você, μn. E quem que é o N? É o P. E quem que é o P? Bem, de acordo com o enunciado, o P é 40 newtons, tá vendo? Tá. Que eu falando, o objeto pesa 40 newtons. Então, tu entendeu como a coisa ela vai passo a passo? Sim. Pois é, né? Muita coisa aqui. Muita coisa. Então, eu vou até colocar aqui os passos que eu escrevi antes, né? Que eu escrevi aí antes. Logo, Fat igual a μn, ou seja, falei que Fat era igual a μn, eu falei também que o F era igual a Fat, força que o cara aplica era igual a Fat, eu falei que o Fat era quilo, a força que o cara aplica é 10. Então, bem, vamos lá. Vamos colocar uma do lado da outra aqui, para ficar mais entendido assim, depois que você for ler. Então, aqui, ó, 10 igual a Fat, que é μn. Então, 10 é igual a μ vezes o n, que é P, que é normal igual a peso, você me falou isso agora há pouco. E a peso é 40. Então, tá aí, beleza? Então, agora, ele está querendo μ, certo? É. É o que o problema pede, ó. Certo? Certo. Então, quem será o μ? Você tem que isolar o μ. Ou seja, 40 não está multiplicando o μ? Certo. Sim. Então, ele vai para o outro lado fazendo o quê? Ele vai Está dividir. multiplicando, vai para o outro lado dividindo, exatamente. Então, olha só, estou a ponto de encontrar o atrito estático aqui, ó. 10 dividido por 40. Então, quando você fizer essa conta aí, você me fala, beleza? Deu 0,25. Isso. Então, o coeficiente de atrito é 0,25. O coeficiente de atrito estático é 0,25. Bem, então a gente já sabe que a resposta é D. Mas vamos encontrar o atrito cinético também de 0,2 que ele cita. Ok? Ok. O atrito cinético segue a mesma ideia. Só que agora o objeto está se movendo. E a gente tem o valor da força do atrito cinético aqui, ó, 8, certo? Certo. Então, eu vou escrever um pouco sobre isso. Deixa eu colocar aqui. Bem, a força de atrito estático ocorre quando o objeto está parado. Por isso, utilizamos o valor máximo do gráfico enquanto o atrito se adaptava à força aplicada. Por isso que os dois cresciam juntos naquela reta diagonal. Certo? Agora, vamos analisar o atrito cinético, ou seja, com o objeto se movendo. Se olharmos o gráfico, vemos que esse atrito ocorre sempre com a mesma força de 8 newtons, ok? Ok. É o que está no gráfico, eu não estou inventando nada, olha lá. 8 newtons aqui. O atrito cinético ocorre em 8 newtons. Certo? Certo. Certo. Atrito cinético ocorre em 8 newtons. Então, a hora que eu for colocar isso ali, eu vou colocar, ó, aqui
FAT, que é μn, o FAT é 8. O Mi eu não sei. Mas tu não encontrou o Mi agora há pouco, professor? Não. O que eu tinha encontrado era o Mi, ou seja, foi o coeficiente de atrito estático. Agora eu vou encontrar o coeficiente de atrito cinético. Ok? E quem é a força normal? A força normal não muda nunca. Ela é igual a peso. Normal igual a peso, independente se é atrito cinético, se é atrito estático. Porque o objeto não voa e nem afunda, certo? Certo. A normal é igual a peso. E o enunciado já falou que o peso é 40, então a normal é 40 também. Então agora você encontra o atrito cinético para mim, beleza? Beleza. Deu 0,2. 0,2? Sim. Maravilha. 8 dividido por 40, 0,2, né? É. Ótimo. Muito bom. Excelente. Então, de fato, nossa resposta é a D. Não é? Alguma dúvida? Esse problema ele é cheio dos detalhes, mas as contas são fáceis, né? Sim. Quero dizer, tem muita interpretação, tem muito vai e volta, né? Olhar o gráfico, entender o que está rolando, fazer o desenho das forças que agem nele, perceber que peso é igual a normal, entender que a força de atrito tem uma fórmula e que deve ser igual à força que o cara aplica enquanto é estático, porque está parado, estático é parado. Sim. Quando é cinético, ele cita a força lá no enunciado. Então tem muitos detalhes, né? Vamos rever aqui tudo que foi feito. Vamos rever aqui. Beleza. Como é que a gente pode ver aqui? Olha só. Temos o gráfico. Tá aí o gráfico. Por que que a parte estática é a parte diagonal? Porque a força de atrito estático se adapta à força que está sendo aplicada. Ela é sempre igual à força que está sendo aplicada. Porque se fosse maior ou menor, o objeto se mexeria. Ok? Como é estático, tem que ser igual, que nem o problema da pedra. Tá. Beleza? Agora, o cinético é aquela força constante, é a mesma força sempre. Tu pode até aumentar a intensidade da tua força, o atrito continua sendo sempre o mesmo. Muito bem. Sendo assim, fiz o desenho, eu sei que a força tem que ser igual à força de atrito, quando eu estou no regime estático, e a força de atrito tem uma fórmula, é sempre μn, fórmula do força de atrito. Tá. A Mi é o que a gente quer, o N é igual ao peso, porque o objeto está na horizontal e está parado. Então ele não voa nem afunda, normal é igual a peso. Substituo, já era. Dou um argumento aqui sobre o cinético, né? Continua sendo Mi vezes N, só que aqui a gente tem que a força de atrito cinético é 8. Como é que eu sei que é 8? Eu vi no gráfico que é 8. E eu vi no gráfico também que era 10 ali, a força de atrito estático máximo, que é o que a gente usa para encontrar as informações do atrito estático. E é isso, beleza? Beleza. Beleza. Então, deixa eu salvar isso aqui e vamos para a próxima. Ó, você não vai aprender absolutamente nada se amanhã você não tentar refazer todos os problemas sozinha, tá? Todos que a gente fez hoje você tem que fazer, senão não vai servir de nada a aula. Tá bom. E também é muito importante que agora você tente começar esse problema que eu vou colocar aqui. Deixa eu só pegar ele. Bem, esse aqui, não sei, esse aqui parece meio difícil. Esse aqui parece mais tranquilo. Deixa eu pegar aqui.
Muito bem. Será que você consegue dar uma lida aí e me perguntar se tiver dúvidas? Vai lá. Tá bom. Só uma pergunta. O estático é parado e o cinético é em movimento, né? Estático, pensa na palavra, estático. Fica estática aí, Tá. parada, certo? Cinético tem a ver com movimento, né? Cinemática e tal. Deixa eu ver aqui, pouso. Talvez com freio de mão puxado. Força necessária para superior. Então, o F, a força de atrito é 0,80, né? Então, eu coloco 0,80. Coeficiente de atrito é 0,8, né? O Mi, 0,80, né? Tá. Então, você, lá na fórmula, que você já conhece, você vai por isso. Tá. Deixa eu te enviar aqui. Enviei pro seu pai, né? Se bem que eu acho que não vai dar muito tempo. Tenta fazer o máximo que der aí, daí eu te pergunto como é que tá e vejo se tá certo. Senão, tu tenta fazer pra próxima aula. Afinal, por sinal, eu vou te mostrar uma coisa que depois eu mostro pro seu pai, mas eu vou deixar claro aqui, olha só. Amanhã eu não tenho, a princípio eu não tenho como te dar aula, mas na sexta eu posso te dar. Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou tirar uma coisa aqui e vou colocar tu aqui às 7 da noite, beleza, amanhã? Então eu vou te tirar aqui da sexta, princípio. Tá bom. Tá bom? Daí amanhã a gente tem aula então às 7, na sexta a gente tem aula às 5, e no sábado a gente vai ter aula das 3 às 5 também. E no domingo a gente vai ter aula das 10 às 12, beleza? Tá bom. A menos que surjam imprevistos e coisas assim, esses são os nossos horários, tá bom? Tá. Então, beleza. Bem, tente terminar essa conta sozinha aí depois, eu acho que você já está no caminho, tá bom? Eu só vou te Então, perguntar se tá certo. diga. Pode falar. Ó, força de atrito é igual a 0,8 vezes 2,0 vezes 10 à quarta. Maravilha, isso mesmo. Tá certo? Perfeito, isso mesmo. Então tá bom, gostei de ver. Então amanhã a gente continua ou vê uma nova matéria, só tu decidir, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.